Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta noite para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Espero que você esteja gozando das bênçãos do Senhor, do consolo do nosso Deus. Como espero também que esses estudos sejam de grande proveito às nossas vidas espirituais. Portanto, vamos dar sequência ao nosso estudo lá no livro de Êxodo. Nós falamos na última quarta-feira a respeito da oitava praga, a praga dos gafanhotos. Então eu gostaria de que nós estivéssemos estudando a respeito da nona praga, que é as trevas. Portanto, Êxodo, capítulo de número 10, dos versículos 21 até o versículo de número 29, nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque temos a oportunidade de sermos edificados por Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra. Faça com que compreendamos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a Tua Palavra, de maneira que ela mude o nosso caráter, transforme as nossas vidas, de maneira que nós possamos nos prostrar diante do Senhor devidamente. Derrama sobre nós a Tua graça, de Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-se que em 1º de agosto de 1914, um pesquisador britânico e a sua tripulação, eles partiram de Londres a bordo de um navio de pesquisa rumo à Antártida. Ao chegar próximo daquele lugar, aquele navio encalhou então em um bloco enorme de gelo, de maneira que a sobrevivência da tripulação passou a ser o único objetivo. Todos enfrentaram meses de baixíssimas temperaturas e grande escassez de alimento. Mas de todos os temores que enfrentaram, nenhum era mais desanimador, como eles mesmos dizem, do que a longa noite polar. Conta-se, irmãos, que os marinheiros ficaram apavorados quando o inverno chegou e a luz começou a desaparecer. No início de maio, o sol desapareceu completamente, para ser visto novamente no final de julho. De maneira que o biógrafo da tripulação, ele descreveu o pavor daqueles homens, o pavor que envolvia aquele momento, dizendo o seguinte: em todo o mundo não há desolação mais completa do que a noite polar.
É um retorno à era do gelo, sem calor, sem vida, sem movimento. Somente aqueles que experimentaram isso podem ver plenamente o significado de estar sem o sol dia após dia, semana após semana. E ele conclui dizendo que o efeito disso era perturbador. A escuridão também perturbou Faraó. Deus, evidentemente, já havia perturbado Faraó com sangue, com moscas, com pestes, com doenças, com granizo, com gafanhoto. Mas essa praga mergulhou o Egito na total escuridão. Durante 3 dias inteiros ninguém podia ver, nos diz o texto, absolutamente nada. Esses dias de trevas assustariam certamente qualquer um, mas esses dias trouxeram evidentemente um temor especial para os egípcios, porque eles adoravam o sol como poucas civilizações costumavam fazer. Os egípcios adoravam a Horus, o deus do nascer do sol, a Aten, o deus do sol do meio-dia, a Atum, o deus do sol, o deus do pôr do sol. Eles adoravam todos esses deuses, era comum essa adoração na terra do Egito. Eles viviam isso diariamente. Mas a divindade suprema do seu panteão, a divindade suprema era Amon-Rê. Eles criam que essa deidade solar era o seu criador. Todas as manhãs, com o nascimento do sol, eles reafirmavam o poder vivificante de Amon-Rê, de maneira que o pôr do sol representava a morte e o submundo, mas a ascensão de Amon-Rê no dia seguinte oferecia para os egípcios a esperança da ressurreição. Eles criam nisso, eles viviam isso. Para os egípcios, irmãos, era uma questão de fé, de que o sol que se levantava eternamente nunca poderia ser destruído. Como a maioria dos egípcios, Faraó também era adorado, além de adorador do sol. Ele era mais do que isso. Ele era considerado como filho de Rê, a encarnação pessoal da deidade solar. Os egípcios criam nisso. Muitos textos antigos, irmãos, fazem referência a essa crença vivida pelos egípcios. Existia um hino que era cantado todas as vezes que Faraó se sentava no trono. O hino, entre outras coisas, dizia o seguinte: seja alegre toda a terra, chegaram bons tempos, o Senhor de todas as terras subiu e a ordem chegou ao seu trono. Ele é o Senhor de milhões de anos e grande em glória, o filho de rei que é mais excelente que qualquer rei. Eles cantavam isso. Essa música era conhecida em todo o Egito. Nas escolas, as crianças eram instruídas a adorar Faraó, porque ele vivia através dos seus corpos e desde pequenos as crianças deveriam associar-se com a sua majestade, com o filho de rei, com Faraó, com o filho de Amon-Rê, rei, Faraó. Esses e outros textos, irmãos, comprovam que o culto egípcio era profundamente ofensivo ao Senhor, era uma afronta à honra do Deus triuno, à honra do Deus de Israel, à honra do Deus soberano sobre todas as coisas. Assim, irmãos, o Senhor tratou de eclipsar Amon-Rê. Nada, irmãos, dada a supremacia do Deus do Sol, de Amon-Rê, era inevitável
era inevitável que antes que o Senhor aniquilasse totalmente a Faraó, que o Senhor lançasse um ataque direto contra o Deus supremo do Egito, contra Amon-Rê. O propósito do Senhor em todas essas pragas era glorificar a si mesmo. O Êxodo deixa isso muito claro, o Senhor deixa isso muito claro. O Senhor queria ser glorificado também no Egito, porque ele também era Senhor do Egito. Nas primeiras 8 pragas, Deus demonstrou a sua superioridade sobre o deus Rape, sobre Osíris, sobre Requete, sobre Apis, sobre Ísis, sobre Sekhmet e uma infinidade de outros deuses. Isso explica, irmãos, em parte, por que aconteceram tantas pragas no Egito. Mas Deus aqui estava destruindo o último deus dos egípcios. A derrota de Amon-Rê aconteceu no instante. Tudo que o Senhor, que o Deus de Israel, que o Deus soberano tinha que fazer era, por assim dizer, apagar a luz. O texto então diz: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. De repente, irmãos, tudo estava absolutamente escuro. As trevas vieram sem um aviso prévio do Senhor, e essas trevas duraram 3 dias. O Egito foi sufocado pelo que a Bíblia diz literalmente, que chama de trevas que se possam apalpar. Para dar ideia, irmãos, do que o texto bíblico está nos ensinando, para imaginar o pavor que isso causou nos egípcios, o texto relata dessa forma: quando o seu Deus foi apagado, ficaram apenas um vazio imenso, e ficaram apenas um temor, um pavor. Era uma escuridão como nunca foi vista, de maneira que os egípcios sequer conseguiram iluminar suas casas. É interessante o que o texto está nos dizendo aqui. Dá para imaginar, eu imagino que não existia luz o suficiente para iluminar as casas dos egípcios. Por mais que eles tentassem, as trevas não mudavam. Ninguém, diz o texto bíblico, se levantou do seu lugar por 3 dias. Eu chamo a sua atenção para dizer que essa não era uma escuridão comum, não era. Alguns têm sugerido que essa escuridão aconteceu por causas naturais, como, por exemplo, um eclipse solar. Outros dizem que a causa dessa escuridão, desses dias de escuridão, foi uma tempestade de areia. No entanto, irmãos, esses fenômenos naturais estão longe de explicar o que aconteceu na terra do Egito durante aqueles 3 dias. A escuridão era palpável. Como disse, não era qualquer escuridão. A praga das trevas, como as demais pragas, provaram o poder absoluto de Deus sobre toda a criação. Essa praga, aos nossos olhos, não parece muito com uma praga, especialmente se nós compararmos com o que aconteceu com as pragas anteriores, em que homens, animais e muitas destruições aconteceram. Mas perceba que o significado dessa praga era espiritual, e certamente os egípcios não desprezaram esse significado.
Como disse, o Senhor estava humilhando, o Senhor estava destruindo o último Deus dos egípcios. Devemos lembrar que Deus estava insultando todos os altares de culto no Egito, dos egípcios. Certamente eles tatearam em torno de suas casas, paralisados pela escuridão. Certamente eles ficaram atormentados com o fracasso, com o imenso fracasso de Amon-Rê e seu filho Faraó. Certamente eles ficaram, e nesses 3 dias, eu creio que o Senhor fez com que os egípcios, todos os egípcios, pensassem a respeito dos seus deuses nesses 3 dias, sentados, pensando que os seus deuses eram inúteis. Os deuses do sol não podiam salvá-los, e Deus mais uma vez provou a sua supremacia no Egito, apagando o sol. A escuridão que caiu sobre o Egito era física, sem dúvida alguma era física, mas também essa escuridão, irmãos, tinha um significado espiritual. Na palavra de Deus, a escuridão simboliza erro, ignorância, pecado, rebelião, morte, tudo que se opõe a Deus. A Bíblia diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Esse é o resultado do pecado, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As trevas tomam as mentes, tomam os corações dos incrédulos, porque, como diz Paulo lá na carta aos Efésios, eles estão obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seus corações. Como esse e outros textos da palavra de Deus, essa praga simboliza a escuridão espiritual, as trevas espirituais, a mesma escuridão, as mesmas trevas que havia tomado o coração de Faraó, que havia tomado e endurecido o coração de um dos deuses do Egito, do próprio Faraó. Ele sabia exatamente o que Deus queria, ele sabia. Ele sabia quem tinha enviado as pragas, ele conhecia o nome de Deus, o Deus da aliança, Yahvé, Senhor absoluto, soberano. Ele sabia que deveria libertar o povo de Deus e conhecia o propósito pelo qual ele deveria fazer isso. Ele conhecia esse propósito, ele sabia disso. Faraó sabia tudo isso, mas se recusou a entregar tudo a Deus. As trevas do seu coração podem ser vistas pela falta de vontade em desejar o governo total do Senhor, do Deus de Israel, sobre a sua vida. É bem verdade que ele já havia feito algumas concessões. Depois da 4ª praga, ele disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O fato é que Faraó tentou convencê-los de que podiam ser escravos e ao mesmo tempo servir ao Senhor. É impossível. É impossível sermos escravos do pecado ao mesmo tempo em que servimos ao Senhor. É impossível. Essas duas coisas não andam juntas. Quando Moisés se recusou, Faraó então fez outra concessão. Lá no capítulo 8, versículo 28, ele disse: eu vou deixar vocês irem, só que indo não vão muito longe. Essa evidentemente era outra tentação: servir, adorar a Deus, mas ter algum relacionamento, algum vínculo com a vida antiga, com a vida de pecado, com a escravidão. Também não há como servirmos ao Senhor dessa forma.
O Senhor deseja todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo aquilo que somos. O Senhor deseja de fato. E se quisermos glorificar a Deus, não podemos negociar com Deus. Não podemos. Outra concessão feita por Ele foi permitir que os homens fossem, mas que deixassem suas mulheres e crianças lá em Êxodo capítulo 10, versículo 10. Eles deveriam ir, mas deixar suas famílias na escravidão. Não. O Senhor prometeu que o nosso Deus também seria o Deus dos nossos filhos. Sua concessão final era que eles fossem, desde que deixassem seus rebanhos. Faraó faz isso, irmãos, para garantir que Israel retornasse ao Egito. De alguma forma, Israel voltasse ao Egito. Ele sabia que seus rebanhos, o povo não viveria muito tempo, não viveria por muito tempo no deserto sem comida. E mais uma vez ele resistia à soberania de Deus. Ele queria lidar com Deus em seus próprios termos, a seu modo, e não do modo de Deus. Ele achava que ele poderia negociar com Deus. Ele talvez imaginasse que estivesse à altura desse Deus. Puro engano. Ele queria manter as coisas sob o seu controle e ele faria qualquer coisa. Um coração que não está disposto a andar pelo caminho do Senhor é um coração que está em amargura, é um coração que está em trevas, é um coração que não compreende a soberania de Deus, é um coração que não entende que só existe um único Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor, através de Moisés, mostrou todas essas verdades a Faraó. Como Faraó, irmãos, tem muita gente assim, tentando negociar com Deus em seus próprios termos, porque não estão dispostas a entregar realmente a sua vida ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro. São pessoas que até vão à igreja, mas não querem se envolver com a obra do Senhor. São pessoas que até estão dispostas a dar um pouco do seu tempo, desde que não tenham que contribuir com algum dinheiro na igreja. Dar um pouco do seu tempo é suficiente, dar um pouco do meu tempo é suficiente, muitos pensam. Em suma, irmãos, são pessoas que estão dispostas a se tornarem crentes, entre aspas, desde que ainda possam viver para si mesmo, possam fazer algumas opções, que não precisam se afastar tanto assim do Egito. Mas, como já disse, essas coisas não são possíveis. Atentemos a essas verdades. Isso revela, irmãos, um coração endurecido pelo pecado, não um coração transformado pela graça de Deus. Não podemos esquecer que a salvação é para aqueles que caminham pela luz da palavra de Deus. É para aqueles que reverenciam a palavra de Deus. É para aqueles que têm a palavra de Deus como um prumo diante dos seus olhos. É para aqueles que creem de fato que aquilo que foi escrito para o nosso bem. Que o Senhor escreveu para edificar o seu povo, edificar a sua igreja. O texto bíblico destaca isso muito claramente. A salvação é para aqueles que andam na luz do Senhor. O texto bíblico fala disso claramente. Enquanto as trevas alcançam uns, outros estão na luz. Os israelitas, eles não estavam na escuridão. Como o Senhor havia feito nas pragas anteriores, aqui acontece o mesmo. Ele fez distinção entre o seu povo e o povo de Faraó. A Bíblia declara explicitamente que todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. O apagão só afetou os egípcios,
Como as trevas, irmãos, a luz também tem um significado espiritual maravilhoso. A luz representa a verdade, a luz representa a beleza, a luz representa a pureza. Todos esses simbolismos vêm da Bíblia. Ela diz que Deus é luz e nele não há trevas. Também diz que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Quando os pecadores são chamados à salvação, eles são chamados das trevas para a luz do Senhor, para andar como filhos da luz, como diz Paulo lá em Efésios 5:8. Deve ter sido tentador essa oferta que Faraó havia feito aqui aos filhos de Israel. Deve ter sido evidentemente muito tentador, mas ainda assim Moisés disse: e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que chegaremos lá. O fato é, irmãos, isso fica muito claro, o fato é que Moisés não tinha a intenção de voltar para o Egito, e Faraó sabia disso. Faraó sabia evidentemente disso. Moisés entendeu que Deus queria tudo. Ele não estava disposto, ou ele não estava negociando, ele estava ordenando. Não era suficiente que o povo adorasse a Deus estando no Egito, não era suficiente, o Senhor não desejava isso. Não era suficiente que os homens fossem se levar suas famílias, não era isso que o Senhor queria. Não era suficiente que as pessoas fossem, deixassem suas posses, também não. Deus ordenou a Moisés que trouxesse todos e tudo. Isso, irmãos, é que o Senhor, isso é o que o Senhor sempre exige, sempre. Tudo que somos e tudo que temos, nós devemos oferecer ao Senhor. É dessa forma que o Senhor é glorificado em nossas vidas. Quando nós sabemos que tudo aquilo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Quando nós somos conscientes dessas verdades, nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor de toda a terra. Moisés entendeu que tudo de fato era do Senhor. O coração em trevas, o coração tomado pelo pecado, tenta fazer com que Deus baixe os seus termos, de maneira que os mandamentos do Senhor não tenham a mesma importância, dada na palavra de Deus. E há muita gente agindo assim, de maneira que a santidade da vida seja alguma coisa trivial, alguma coisa não tão importante assim. Tenhamos esse devido cuidado, irmãos, porque a palavra do Senhor nos exorta que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que estão na luz, que andam na luz, oferecem verdadeiramente seus corações a Deus. Eles fazem isso porque eles entendem que a vida só tem sentido quando nós dependemos exclusivamente do Senhor. Eles se recusam, aqueles que andam na luz se recusam a reter qualquer coisa e dizem: aquilo que o Senhor desejar, isso farei, custe o que custar. Irmãos, isso é servir a Deus de todo o coração. Não tente escolher qual pecado você vai ou não abandonar, como se pudéssemos enganar o Senhor. Não faça isso. O Senhor deseja que sejamos santos em todos os segmentos da nossa vida, da maneira como pensamos, falamos, agimos, em absolutamente tudo, da maneira como nos vestimos.
Enfim, em tudo o Senhor deseja essa santidade. Nós devemos levar essas verdades a sério. Deus não compartilha o nosso coração com o mundo. Ele não compartilha. Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Só uma ruptura completa com o passado, com o Egito, trará a cura de Deus às nossas vidas. Trará a santidade de Deus às nossas vidas. Essa praga mostra a diferença absurda entre a escuridão do pecado e a luz da presença de Deus. Isso fica muito claro aqui no nosso texto. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Faraó estava cansado de ver o rosto de Moisés, porque Faraó não queria admitir quem era o Deus de Moisés. Percebe, irmãos, o que a incredulidade está fazendo na vida deste homem que viu tantas coisas? Ele não quer admitir que o Deus de Moisés é superior, é absoluto sobre todas as coisas. Faraó entendia que o profeta de Deus não lhe trouxe nada, absolutamente nada, senão grandes problemas. O fato é que Faraó desperdiçou a sua última chance. Moisés era o profeta de Deus e era a única pessoa que poderia ajudar Faraó a deixar as trevas, mas ele propositalmente recusou ouvi-lo. Muitas pessoas, ao ouvir as verdades de Deus, acham que não é necessário se comprometer com Deus agora. Por que eu tenho que me comprometer agora? Muitas pessoas acham que terão uma segunda chance, mas as pessoas nem sempre terão essa segunda chance. Faraó inúmeras vezes tentou negociar com Deus, mas nunca, como podemos dizer, nunca fechou o acordo com Deus. Nunca reconheceu que ele era o verdadeiro Deus, mesmo diante, como já disse, de tantas evidências. Irmãos, devemos entender que essas trevas um dia voltarão, quando o Senhor se manifestar para julgar o mundo por causa dos seus pecados. Um dia, aqueles que viraram as costas para o Senhor, que não reverenciaram a sua palavra, que endureceram seus corações diante da verdade, esses estarão submersos nessas trevas. A linguagem lá de Apocalipse é bem semelhante àquilo que está acontecendo aqui no Egito. O texto lá nos diz: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam, amaldiçoavam o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Irmãos, esses versos servem como um lembrete de que as pragas do Êxodo eram uma prévia do julgamento que está por vir. Novamente, muitos verão coisas semelhantes àquilo que aconteceu no Êxodo. A única maneira de escapar da escuridão, de escapar das trevas que está por vir, é confiar no Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. A palavra de Deus nos diz que quando ele foi crucificado, houve trevas sobre toda a terra. Essa escuridão que aconteceu naquele dia foi espiritualmente significativa. Mostra que Jesus tomou sobre si a nossa culpa, as nossas trevas, a nossa maldição, o nosso pecado, e portanto,
que ele estava sobre a maldição das trevas, por causa de mim, por causa de você, para que nós não sofrêssemos isso novamente. Mas no terceiro dia, a palavra de Deus nos diz que ele ressuscitou com a luz da glória de Deus, e a partir daquele dia, todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo vem à luz, e vem à luz da sua salvação. Porque Deus mesmo disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, não se atrase. Pode ser que você não tenha uma segunda chance. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Portanto, não seja incrédulo à palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Deixe o coração das trevas, abandone o pecado, pois quem vive na sua presença, na presença desse Deus, o Deus da luz, nunca mais andará em trevas, mas terá, como disse João, a luz da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça perseverar nessas verdades, que o Senhor nos faça perseverar na luz do Senhor, até aquele dia onde veremos a sua luz em toda a sua plenitude. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa esperança. Nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos tem prometido, ó Pai, um lar celestial, um lugar de glória. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou das trevas do pecado para a luz do teu amado Filho. Deus, guarda o nosso coração, faz com que perseveremos, ó Pai, em andar segundo a tua vontade, conforme a tua palavra, de maneira que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, a cada dia viver na luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que de fato essas verdades adentrem ao seu coração, transformem as nossas vidas, para que sejamos crentes autênticos, crentes de verdade, crentes que de fato testemunham da luz do Senhor. Que o Senhor o abençoe. Então, até na próxima quarta-feira, quando daremos sequência ao texto da palavra de Deus. Amém.